futsal tem as regras muito complexas e a gente tem muita dificuldade de transmitir isso, principalmente para as crianças. E aí eu me apeguei a 3 regras que eu comecei a valorizar um pouco mais como professor, como técnico. Eu também sou árbitro, então como árbitro a gente tem que dar conta de todas as regras, todas mesmo, porque acontecem muitas coisas que o árbitro tem que resolver, é diferente quando você está como árbitro, ou como treinador, ou como atleta. E para o atleta, principalmente para os atletas pequenos, quais são as regras que você precisa trabalhar de uma maneira mais enfática, mais sistemática e dar mais atenção? Primeiro, o atleta precisa conhecer muito bem a quadra. Tá? A quadra vai criando também situações voltadas em matemática, em linhas imaginárias. Então, o atleta ele tem que saber, por exemplo, as medidas, ele tem que saber onde ele está, o que significa cada linha. Então, essa questão da quadra, tem muitas atividades que você pode estar fazendo aí para o atleta estar conhecendo. Tem um treinador aí, o pessoal de Bauru que está assistindo aí, professor Elias, eu lembro muito bem, e é uma situação que hoje é uma situação muito atual para você trabalhar com as crianças, com os goleiros, por exemplo. Então, ele costumava falar que o goleiro que não usa o limite da área, ele está deixando de ser ofensivo, porque se a área tem 6 metros e ele vai só até a metade da área, sendo que ele poderia caminhar um pouquinho mais, ele está perdendo 3 metros, tá, de onde ele vai jogar a bola. Então, a bola poderia cair 3 metros à frente de onde ele está jogando. Se ele entender isso, olha, se eu caminhar mais 3 metros, eu posso ir até ali. Então, ele tem que entender onde ele está. E os jogadores de linha também existem outras situações em relação à regra da quadra que facilita muito. A segunda regra, muito complicada também, talvez mais complicada do que a questão da quadra, a questão dos equipamentos. Tem gente que não sabe que não pode, que é obrigado a usar caneleira, por exemplo. Tem gente que não sabe nem o que é caneleira, você tem que explicar. E aí, didaticamente, eu criei uma situação para explicar, primeiro, o uniforme do futsal. Para fazer com que as crianças treinem com o uniforme. E isso faz com que você evite problemas no jogo. A questão também do tênis. O tênis de futebol society, por exemplo. Todo mundo aparece com tênis de society na quadra. Se você não tiver uma iniciativa, um trabalho voltado para isso, vai chegar no jogo, o árbitro vai ser rigoroso, ele não vai permitir que você entre com aquele tênis e aí a criança vai ficar de fora, porque é uma regra. Então, se você cumprir essa regra do uniforme, se você tiver um trabalho desenvolvido para isso, existem projetos, por exemplo, que eles fornecem uniforme. E aí, se fornecer uniforme, você tem que, de alguma forma, fazer com que as crianças usem esse uniforme no treino. Já vai criando essa mentalidade para que você não tenha esse tipo de problema em relação a um equipamento. O equipamento é individual. Então, a caneleira, o tênis, cada atleta tem que ter o seu, a família tem que providenciar isso também. Eu dei um exemplo muito interessante do tênis, que o que acontece no tênis? Se alguém viu, vai lembrar disso. Quando você procura uma loja para comprar o tênis, existem 2 motivos que levam a família a comprar um tênis de futebol society para a criança que joga futsal. Primeiro, é mais barato. Então, muitas vezes, se não tiver essa comunicação entre o professor e a família, o pai vai lá e compra o mais barato. O mais barato o futsal é mais caro, tá? Desculpa, o futsal é mais caro. O vendedor acaba induzindo o pai a comprar o tênis de society, se não tiver essa comunicação. E o outro motivo é, muitas vezes, que o menino joga em outros lugares. Olha só, ele joga em outros lugares. Se ele comprar o tênis de futsal, ele só vai usar na quadra de futsal.
Você não consegue manter um desempenho em uma quadra de grama sintética com um tênis de futsal. Você escorrega. Se alguém já fez isso, sabe o quanto é difícil você se manter em pé dentro de um gramado de sintético com o tênis de futsal. Só que com o tênis de society você consegue ir para a quadra e jogar. Tanto que a galera aparece, entendeu? E dependendo da situação, você vai orientar. Eu costumo, dependendo da situação, eu acabo. A gente tem sempre um início de temporada e uns prazos para essas regrinhas, então os alunos vão se ambientando. Também coloco a questão da apresentação das famílias, então é algo que você já vai orientando. Claro que ninguém vai deixar de treinar em um projeto social, por exemplo, tá? Onde existem outros objetivos. Mas quando você coloca de conscientizar um atleta, de preparar alguém para estar competindo, você precisa ser mais rigoroso com essa questão dos equipamentos. Isso traz, sim, muitos problemas. Indo para algo mais avançado, tá? Você conhecer o uniforme de futsal e saber, por exemplo, o uniforme do goleiro, quais são os espaços destinados no uniforme para numeração, por exemplo, é obrigado a ter numeração, por que precisa ter numeração no calção, na frente da camisa, enfim, situações que aí, naturalmente, os atletas já vão se ambientando e os professores também precisam, porque em determinado momento isso vai ser exigido. Eu prefiro estar sempre preparado para cumprir as regras, as exigências dos árbitros e de tudo que envolve ele. Mas, basicamente, quadra, equipamentos, são duas situações que você precisa ensinar para os atletas pequenos, porque senão você vai ter problema, dificilmente eles vão conseguir jogar se eles não tiverem uma noção boa dessas duas regras. E da terceira que eu vou falar agora, a regra das faltas. Se você não trabalhar isso com os atletas pequenos, dificilmente eles vão conseguir jogar futsal. E uma coisa muito fácil de explicar, o futsal tem limite de faltas, você não consegue jogar, é como o basquete, se você só faz falta, além do placar, e a partir de um limite, você tem um tiro livre que é quase um pênalti, você vai sofrendo os gols, você também vai ser punido com cartão amarelo, com cartão vermelho. E aí, como que você pode começar um trabalho em relação a ensinar as crianças? Eu falei do basquete. O basquete é uma dica bem legal, porque quem está com a bola não pode ser tocado. Então, às vezes eu faço um treino desse jeito. Olha, você trabalhar conceitos de palavrinhas que, de repente, eles não conhecem. Por exemplo, o que é abordagem no futsal? Pô, abordagem é eu tentar pegar a bola dele sem relar nele, eu preciso tocar na bola, então eu tenho que ter uma abordagem e as crianças vão entendendo esses conceitos. A questão do carrinho, o carrinho é outra situação que eu vou organizar aqui uma aula que eu vou falar sobre o carrinho, mas o carrinho para as crianças não dá porque é uma situação, vai acontecer, eles gostam de cair, gostam de se jogar, mas vai na canela do outro, vai no tornozelo, e aí a criança, se você não coíbe essas situações, se você não orienta, a criança vai crescendo e vai ficando num ambiente que não é favorável para jogar futsal. Tá? À medida que você vai trabalhando essas situações e vai melhorando isso, a criança vai crescendo, vai melhorando a parte técnica e o que ela tinha de vício ou, de repente, de situações que não agregam muito ali para a questão do jogo, principalmente em relação à parte tática, que no futuro vai ser importante, ela vai melhorar. Então, são 3 situações aí de quadra, equipamentos e as faltas. Tá? As faltas ainda traz algo, tá, que é a questão, assim, de você conseguir jogar no treino. As crianças gostam de jogar. Independente se o jogo vai ser a quadra inteira, se vai ser em um espaço menor, se vai ser metade da quadra, elas adoram o jogo. Então, você também precisa colocar essa vontade que eles têm de jogar com algo que eles precisam cumprir em relação a vocês querem jogar, vocês precisam
da disciplina em relação às faltas, porque diferente do campo, tá? A queda no futsal, ela também, para a criança, é um pouco mais complicada, tá? Dependendo do piso da quadra, tá? Você acaba evitando muitos acidentes quando você faz um trabalho preventivo com relação a essa regra. E no futuro, com certeza, você vai ganhar muito, porque você vai acabar formando atletas que jogam, que não fazem faltas, que têm uma noção de marcação muito forte com isso, porque na medida que você não usa o recurso da falta, você precisa ser bom para marcar. E quando você se torna um bom marcador, é meio caminho andado para você conseguir jogar futsal em alto nível. Então, esse é o recado que eu deixo em relação às faltas.